Bom dia! Quinta-feira, quase sexta. Estamos aqui praticamente encerrando o governo Vargas. Vimos na aula anterior a invenção do Brasil, né, um pouco dos intérpretes do Brasil. E agora vamos ver o que é que levou ao fim do Estado Novo, depois de 15 anos, né? Vargas entra para um governo provisório e depois de 15 anos é que ele acaba sendo retirado. Vamos ver como é que foi esse processo, tá? Nós estamos na aula 51, portanto, página 340 e 40, dependendo do que você quer seguir aí. Bom, a saída de Getúlio Vargas do governo brasileiro está relacionada com a Segunda Guerra Mundial. Então, no geral, o que foi isso? O Brasil foi à guerra, no final das contas, combater os países do eixo. Vamos ver que essa decisão não foi fácil. A grande questão é como você está combatendo lá na guerra ditaduras, em especial a ditadura fascista ou nazista, e tem no seu país um governo de inspiração fascista e que quase entrou na guerra do lado deles. Então essa contradição vai ser muito forte para ser administrada, tá? Mas calma, até chegar aí tivemos algumas questões que devem ser lembradas. Bom, a primeira questão é que o Brasil, durante o conflito, assim como na Primeira Guerra, ele vai se colocar neutro. Então Getúlio Vargas vai se colocar como neutro. Na verdade, ele está numa neutralidade oportunista, talvez, porque ele tem relações com os Estados Unidos, que ainda não está na guerra, e com a Alemanha. Então, antes mesmo, né, da guerra, temos relações Estados Unidos e Alemanha. A Alemanha era o nosso segundo parceiro comercial. A Alemanha só perdia nas relações comerciais com o Brasil para os Estados Unidos. Então, começa a guerra e estamos ali neutros. Quando os Estados Unidos entram na guerra, sabemos do ataque japonês à base naval Pearl Harbor, aí a situação fica complicada, mas é aí que entra essa neutralidade oportunista, ou seja, o Brasil fica próximo dos Estados Unidos e próximo da Alemanha, tentando ganhar o que pode de cada um, né? Tipo, quem é que me convence, tá? Situação perigosa, mas interessante, tá? Os norte-americanos entram num conflito que começou lá em 1939, né? Com a invasão alemã na Polônia. Os norte-americanos vão entrar na guerra em 1941. E aí tem aquela política de aproximação com dos Estados Unidos com o Brasil. Nós já chamamos essa política dos Estados Unidos na América Latina, né? Não só no Brasil, da política da boa vizinhança, aquela do Franklin Delano Roosevelt. Pois é, isso. Criou lá o Zé Carioca, né? O Panchito, pois é. Mas que também facilitou empréstimos. Era uma forma de convencer esses países, de reforçar, vamos dizer, as fronteiras norte-americanas, né? E o Brasil estava nesse esquema aí. O que pegou mesmo foram os empréstimos. Então, os norte-americanos vão fazer um empréstimo em setembro, praticamente, ao Brasil, e esse empréstimo vai ser utilizado para a construção lá
usina de Volta Redonda, importante para o Brasil estava investindo, né, nessa área aí de indústria mais pesada, então praticamente vai ser o que vai provocar a decisão final do governo pró-Estados Unidos. Mas veja, mesmo fazendo isso, vai ter muita resistência do governo brasileiro de declarar guerra à Alemanha e de ir até a guerra, tá? Então nós tínhamos uma divisão interna aqui, eu tinha anotado, o texto parece não ficar claro ali, mas praticamente nós tínhamos um grupo que era muito favorável ao Brasil entrar na guerra do lado da Alemanha, tá? O Eurico Dutra, ele era o ministro da guerra, né? Hoje seria ministro da defesa, naquela época, ministro da guerra. Cara, ele sugeriu declarar guerra à Inglaterra, só para ter uma ideia, né? O Góes Monteiro, general do governo também, guerra favorável do lado da Alemanha. Felito Müller, que era o chefe de polícia lá, o responsável pela polícia, pelas repressões, pela tortura e tal. O Francisco Campos também era ministro, se não me engano, da Justiça. O próprio Getúlio Vargas. Vargas, em 1940, fez um inflamado discurso, famoso discurso, saudando o sucesso nazista. Não escondia de ninguém a sua simpatia pelo Hitler, pelo Führer. Então veja, é um grupo bastante influente aqui. Né? Do outro lado, tem Oswaldo Aranha, que inclusive representou o Brasil numa conferência de chanceleres, né, americanos, aonde, a exceção me parece que do Chile e da Argentina, houve um consenso em romper relações com o eixo. O que importa é que o Oswaldo Aranha ele foi incisivo, né? Defendeu esse rompimento, portanto, a aproximação com os Estados Unidos. E a sociedade, de um modo geral, a UNE já estava até organizando passeatas, manifestações para que o Brasil entrasse à guerra do lado dos aliados. Bom, feito dentro desse processo todo, em 1942, nós tivemos aqui... Bom, eu falei da usina de Volta Redonda, já está claro isso, né? Então, o Brasil vai, em 1943, formar com os Estados Unidos uma comissão mista de defesa, Brasil e Estados Unidos, que vai permitir que os norte-americanos construam bases no Nordeste brasileiro. Então, o que os norte-americanos queriam também, muito que o Brasil entrasse na guerra do lado deles, é a questão geográfica, né? O Nordeste brasileiro, muito próximo, o mais próximo ali da África. Então, alguns falam, era o trampolim norte-americano, né? Eles vinham ali até o Tum e desembarcavam lá. Em especial, numa região ali próxima a Natal, tá? Então, já em 43 é permitido isso, o Brasil permite a instalação dessas bases, sobretudo aqui na cidade de Natal, no Nordeste. No mesmo 43, o Franklin Delano Roosevelt vem até o Brasil, vai se encontrar com Vargas, né? Não sei se o nosso texto tem uma foto já clássica dos dois num jipe militar, né? Sorrindo, parece que estão se entendendo muito bem. Não sei se entenderam tanto. O que eu sei é que o Roosevelt saiu falando assim: Vargas é o ditador que defende a democracia. Ué. Estava tentando justificar, né? Já que ele era um ditador que estava lutando contra o eixo. Mas talvez já tenha aí uma visão
da contradição que estava acontecendo. E Vargas, obviamente, vai perceber essa contradição, porque ele não era bobo. Como é que eu sou um ditador, estou lutando contra os ditadores, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu explico isso lá em casa? Bom, a partir daí foram organizados, então, a ação brasileira, tá? Vai se criar, se preparar, né? A Força Aérea Brasileira, a FAB. O símbolo que a FAB usava era senta a pua, tá? Senta a pua. Depois vocês vão, acho que eu vou mandar uma foto para vocês aí. E formar uma força expedicionária, ou seja, convocar a população, voluntários que queiram participar. Esperava-se 100 mil, né? Mas não chegamos a tanto. A Força Expedicionária Brasileira, chamada FEB, ela vai ter também como símbolo não oficial, mas um símbolo, uma cobra fumando. Porque o Brasil já tinha optado, né, pelo lado norte-americano, por causa dos empréstimos, por causa da pressão, tinha essa divisão no governo, mas o Brasil não se animava realmente em ir à guerra. Cara, os alemães, quando o Brasil ficou do lado norte-americano, os alemães eles começaram a fundar navio brasileiro. Na verdade, antes mesmo do Brasil decidir ficar do lado norte-americano, eles já tinham afundado navios brasileiros, então isso também pesou na decisão do Brasil, tá? Então não foram só os empréstimos, mas também essa pressão bélica alemã. Mas passou isso daí, são mais de 30 navios foram afundados. 36 navios afundados. E nós lá decidindo se vamos ou não ir à guerra. Aí começaram manifestações cada vez maiores. Aí sem fomos. O Brasil foi com mais de 25 mil soldados. Eu já vi alguns dados, livros assim, então eles dizem de 25 mil, nosso 25.500, 25.800, 25.400. Então, os dados meio estranhos. Então, mais de 25 mil soldados brasileiros foram à Europa. A principal missão era para ir para a África, depois Ilhas Canárias e não sei o quê. No final das contas, o Brasil foi desembarcar na Itália e lutou lá sob o comando de um general lá, do comandante norte-americano. Fez várias missões, né? Não dá para explicar aqui, mas tinha um grupo que falava sempre mal, né, da nossa ação, porque o Brasil foi muito mal preparado, muito mal alimentado, lá pegava as ações dadas, né? Dada não, né? Mas fornecida ali, sobretudo pelos norte-americanos, de pior qualidade. Então tem uma linha que gosta de menosprezar. Às vezes até baseado em dados que são verdadeiros, né? Nossos soldados nem estavam preparados para esse tipo de guerra. Mas, por outro lado, fez um papel brilhante, né? Primeiro que foi para a guerra, não é qualquer coisa não. Cumpriu várias missões. Monte Castelo é o lugar mais lembrado, né, da ação brasileira. Montese, Camaiore e outros, tá? E mais de 450 morreram, né? Não voltaram. Portanto, os pracinhas merecem o respeito, inclusive. Na verdade, pracinhas também era um nome pejorativo, né? Praça, entre os militares, é o mais inferior ali, né? Mas depois virou, tipo, uma referência, um orgulho e tal. Então, pracinha agora tem já uma perspectiva positiva. E por que então falava cobra vai fumar? Porque diante de tanta coisa acontecendo antes do Brasil ir, né? E o Brasil não declarava guerra, alguém começaram a falar, né? Ó, mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil para a guerra. Aí o Brasil foi para a guerra e a cobra teve que fumar. Bom, e aí, professor, mas o que tem a ver, né? Essa contradição levou ao quê?
Vamos ver se tem aqui algum detalhe a mais para aproveitar aqui, antes de ir à frente. FAB, mandamos também um grupo da Marinha, né, para patrulhar, né, o Atlântico Sul. Também merece aí respeito, então, a Marinha. Uma das preocupações que o Vargas vai ter vai ser assim, e agora? Se esses caras voltam, esses caras que eu estou dizendo são a Força Expedicionária, né? A FAB, aqueles que foram para a guerra, eles podem aproveitar e continuar o que estavam fazendo lá. Ou seja, lutando lá contra uma ditadura, vem aqui e derruba o governo Vargas. Então Vargas começa a perceber a contradição desse processo. Então ele vai virar o Vargas democrático, vamos dizer assim, né? Então ele vai ter também pressão interna de intelectuais, de estudantes, da sociedade de um modo geral e algumas manifestações. Então, o primeiro que aparece no nosso texto aqui é que não aparece escrito aqui, ele fala só setores da classe média, pressionado e tal. Teve um manifesto dos mineiros, então intelectuais e políticos mineiros, em 43 já se manifestam pela democracia aqui. Houve a ação da UNE e até setores militares. Então, Getúlio Vargas vai fazer o processo de abertura política ou abertura democrática. O que na prática significa isso? Convoca eleições para o final de 1945, convoca eleições e, obviamente, tem eleições, tem que ter partidos, permite a criação de partidos políticos. Vai também libertar presos políticos. Entre esses presos políticos que vão ser libertos está o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes tinha sido preso a partir daquela intentona comunista em 1935. Prestes é preso um pouco depois. E ele vai ficar todo esse período preso. Teve a companheira dele, a Olga Menário, mandada para a Alemanha. Acabou num campo de concentração. Teve a filha lá, né? A filha obviamente sobreviveu, já falamos sobre isso, mas a Olga morreu no campo de concentração. Cara, o Prestes sai da cadeia e vai se aliar a Vargas. Senhor, como é que é isso aí? Praticamente, o Prestes ele era um comunista ligado ao Partido Comunista Russo, inclusive, né? Então havia houve uma determinação do Partido Comunista de que os comunistas do mundo deveriam apoiar aqueles governos que estivessem lutando contra o fascismo. Bom, em princípio isso é muito bom, né? Quer dizer, uma orientação de lutar contra o fascismo é ótimo. Só que aqui no Brasil, quem estava lutando contra o fascismo era um ditador, que tinha inclusive prendido os comunistas. Mas a interpretação foi essa, nós vamos apoiar. Eu até vi um depoimento de Vargas, né? Ele fala assim que a luta contra o fascismo era muito mais importante do que o sentimento pessoal dele com o Vargas, por conta de tudo que aconteceu. Haja pensamento revolucionário para aguentar isso, né? De qualquer forma, o Prestes vai se aproximar e se aliar a Vargas por conta do contexto daquele momento. Né? Significava abertura política, significava novas eleições, significava derrotar definitivamente o nazifascismo. Os partidos que foram criados, então foram criados aí, não foi permitido o partido? Então tem lá a UDN, nosso texto mostra aí, ó, do lado direito, primeira bolinha. União Democrática Nacional. A UDN era como se era oposição a Vargas, mas era uma oposição
feito por conservadores, né? A UDN é de direita, tem industriais, banqueiros, liberais e tal. O PSD, que é o Partido Social Democrata, que praticamente foi um partido criado por Vargas, mas representava uma certa elite, né, ligada à burguesia, àqueles interventores dos estados. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB também ligado a Vargas. Vargas era o presidente de honra desses dois partidos. E esse PTB ligado aos setores sindicais, tá? Mais próximo aí do proletariado e tal. Depois tinha o Partido Social Progressista, o Democrata Cristão, né? Complicado esses partidos terem nome de religião, né? E o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que acaba, né, sendo legalizado nesse período, também está aí, inclusive vai participar das eleições, tá? De qualquer forma, os candidatos principais vão ser o Eurico Dutra e o Eduardo Gomes. Eurico Dutra, ele tinha sido, né, o ministro da guerra, tinha querido, desejava declarar guerra à Inglaterra e apoiou Vargas durante todo esse tempo, tanto que era ministro dele, tá bom? Vargas vai se inclinar, né, pro lado dele. Mas tem uma charte que falava, votem no Eurico, mas se quiser eu fico, dizia o Vargas. A ideia é que o Vargas queria, ou estava planejando alguma forma de continuar, de participar dessa eleição, de fazer alguma coisa para que ele não perdesse o poder. Aí tem uma frente, né, política que vai falar assim, temos que mudar a Constituição. Essa Constituição que está aí, de 37, é fascista. Então, já que tem que mudar a Constituição. E aí vem um movimento que fala assim, queremos mudar a Constituição primeiro, para depois fazer as eleições. Então mudamos a Constituição com Vargas no poder. Cara, setores populares, o Partido Comunista apoiou isso, setores populares, o povo, porque eles, né, tinham agora uma simpatia com Vargas, agora que ele mudou para a democracia, né? Mas os outros setores aí não gostaram da ideia. E fala assim, então é melhor derrubar esse Vargas antes da eleição. O que vai acontecer aqui? Então imagina como é que estava esse clima. Alguém até falando, nem vai ter eleição, vai acontecer alguma coisa e Vargas vai continuar. Tá bom? Esse grupo que queria, a penúltima bolinha do seu esquema aí, esse grupo que queria a permanência de Vargas para fazer a Constituição e tal, eles gritavam, não queremos Getúlio, né? Queremos Vargas. Então eles passaram a ser chamados de queremistas. Então é um movimento queremista, ou simplesmente o queremismo. Ai, meu Deus do céu. Olha que interessante, gente. Aqueles que foram perseguidos por Vargas estão do lado dele agora, como os comunistas. Aqueles que foram domesticados, aí, esses trabalhadores também, defendendo. E aqueles que sempre estiveram com Vargas, sobretudo esses grupos fascistas, vale lembrar, gente, que boa parte desse grupo aqui, quando o Brasil optou definitivo para ir para a guerra contra o eixo, eles pediram demissão, tá bom? Então esse grupo que sempre esteve apoiando a ditadura vai ficar contra Vargas. Isso é loucura? É quase loucura, é política. Tá? E aí eles vão derrubar Getúlio Vargas. Vargas vai ser afastado pelas Forças Armadas, antiga aliada de Vargas, em 1945. Tá? Getúlio já tinha dado um jeito de desfazer a FEB, né? enquanto grupo, tá? Porque ali tem muitos voluntários e tal.
para que não retornasse com a força, né, de poder derrubar o governo dele. Então nós temos no final das contas esse saldo aí. Para evitar que a pretensão de Vargas de continuar desse certo, eles vão derrubá-lo. Então aparece aqui em algum lugar, inclusive Vargas tinha trocado o chefe de polícia do Distrito Federal, colocado o irmão dele lá, foi estopim. General Góes Monteiro, ministro, então, naquele momento, que era ministro da Guerra, no lugar do Eurico Dutra, mobilizou o exército contra Vargas e ele foi destituído em outubro de 45. Ó, a revolução lá de 30, em outubro de 45. Quem ganhou a eleição? Quem ganhou a eleição? Eurico, né? Não deu para eu ficar, Eurico. E um caminhão passando aqui. Mas veja, a vitória de Eurico já é importante também para Vargas, porque ele era o cara que esteve com o Vargas durante todo esse processo. Então mostra que Vargas ainda tinha prestígio. De qualquer forma ele acabou ganhando, mas ele foi afastado, né? Na verdade, Vargas vai renunciar, porque assim ele pode participar das eleições. E ele vai sair candidato, ele vai ser eleito senador. Tá vendo? Então não fica triste, ele deixou de ser presidente e passou a senador por 2 estados. Naquela época podia ser candidato por mais de uma coisa, então ele foi deputado federal também, por alguns estados. Teve que escolher, obviamente. Aí ele vai escolher ser senador, praticamente vai lá para o Rio Grande do Sul e faz praticamente nada. Vai se preparar lá, descansar, né? E se preparar para voltar. Porque ele fala, volto nos braços do povo, para ser candidato, aí sim, numa eleição. Será que ele volta? Eu não sei. Não sei, mas não vou falar. Temos então aqui questões para resolver. A primeira questão, na página 340, me falta aqui agora uma ideia do tempo que temos, mas essa aqui fala o seguinte, ó, e tem 2 questões, parece-me, que da aula passada, né? Legal que todas elas mostram aí os bichinhos falantes, então, tá? Aqui aparece um pato Donald com um guaraná Antártica. Ah, que legal. Em 42, o governo Vargas decretou estado de guerra contra os países do eixo. Uma das consequências dessa decisão, simbolizada pela propaganda do Guaraná Antártica, está apontada em... Deixa eu só ver aqui o tempo que nós temos. Então só vai dar para responder a primeira, mas eu vou gravar de novo, tá? Nós temos 2 aulas, né? Então a outra vai ficar pro resto aqui das atividades e eu vou colocar alguns fragmentos aí desse Donald, desse Brasil aí. Bom, pato Donald, o Guaraná Antártico significa o quê, gente? Livre cambismo? Negligência com a cultura nacional? Desnacionalização do setor da indústria? Ou aproximação com os Estados Unidos? Aproximação com os Estados Unidos, a alternativa correta é a letra A. A letra A tem meu nome, então, próxima aula acabamos isso.